E aí, galera? Beleza? Vamos continuar aí? Professor, e esse óculos escuro aí? Sensualizar um pouco, né? Mulherada fica louca, até alguns rapazes em casa, né? Mas vamos detonar, galera? Vamos arrebentar? Professor, tira esse óculos aí, eu quero olhar para os seus olhos. Vou tirar. Deixa eu colocar o outro aqui. Só foi para trabalhar com o imaginário coletivo de vocês. Mas olha só, vamos detonar. Professor, você é um otário mesmo. Ó, vamos lá. Na aula passada eu fiz introdução de regência. Regência trabalha com regente e regido. Trabalha com o uso da preposição. Tem a ver com a transitividade e as outras coisas eu vou falar ainda, né? E a gente estava fazendo questão. Vamos fazer fizemos 2 itens na aula passada, vamos fazer mais agora. Vamos treinar isso aí, né? Olha o que ele falou nessa, CESP-EMAP 2018. O emprego da preposição de, né? Tá falando desse de aqui. Introduzindo das inovações é exigido pela presença de decorrente. Questão de regência, que envolve leitura essa, não envolve nem regra. Sendo as inovações uma das 4 causas da crescente internalização mencionadas no texto. Nós já vamos matar isso rápido, não vamos nem olhar essa segunda parte. Ele fala assim, a crescente internacionalização da economia decorrente principalmente da... Se é decorrente da... É verdade, está sendo a decorrente da redução. Agora não é decorrente de barreiras, não. É redução de barreiras ao comércio mundial. Decorrente de quem? Da... Porque termos coordenados, gente, eu separo com vírgula, né? Agora é decorrente da maior velocidade. Mas não tem vírgula aqui antes do das aqui, ó, em negrito. Não tem. Então é da maior velocidade das inovações. Quem é o regente desse das? Velocidade. É velocidade, não é decorrente. Então o emprego da preposição de introduzindo das inovações. Introduzindo das inovações. Então tá falando desse de aqui, ó. Porque se tem de aqui, ó, é de mais as. Tá? Tem preposição e artigo. Então tá falando desse de que tá aí dentro. É exigido pela presença de decorrente. Já tá errado. O restante eu não quero nem saber. Você tem que matar isso rápido, cara. Já está errado. Ele quis dizer que o nome decorrente é o regente, não é velocidade. Velocidade das inovações. Né? Essa preposição está ligada a velocidades. Está ligada a velocidades. 4. CESP-SERPRO 2010. Pessoal, não quero fazer antiga, não. Faça e fique calado, rapaz. Eu já te falei que é importante. Não mudou nada. Isso aqui não é direito constitucional, não. Não saiu nenhuma súmula, não saiu nada mudando isso aí, não. Jurisprudência nova, nada disso. Marca texto. Vamos lá. Autoridades atentas à evolução do perfil da violência no país. Gente, olha só. Quando eu digo autoridades atentas, esse atentas é um adjetivo de autoridades. Se elas são atentas a, tem preposição. A palavra evolução aceita artigo a? Aceita, porque eu falo a evolução. Então, meus amores, eu tenho aqui preposição mais artigo a. Esta questão, olhe para mim, é típica de regência verbal ou nominal? Nominal, porque quem pede aí é o adjetivo, não é mais verbo. Vamos matar. Aí o que ele falou? Vamos lá. O termo a, né, com sinônimo indicativo de crase, que eu já destaquei lá no texto, poderia ser substituído sem prejuízo gramatical ou de sentido para o texto por para. Eu vou tirar isso aqui e colocar para a. Ou seja, ele está substituindo a preposição a, porque o outro a e depois do para só é artigo, pela preposição para. Olhe para quê? Para mim. Eu posso falar, alunos, fiquem atentos às mudanças de horários? Posso ou não posso? Posso.
Eu posso falar, alunos, fiquem atentos para as mudanças de horários? Posso. Eu posso dizer atento a ou atento para, mantenha a correção e o sentido original. Então esse item está o quê, meu bebê? Certo. Olha para mim, gente. Eu amo o que eu faço. Ainda sou empolgado com isso. 16 anos fazendo isso. Eu acho que eu vou morrer empolgado nisso. Eu gosto. E eu quero que você passe. Eu quero te encontrar e você falar, professor, estou em tal lugar, estou em tal lugar. Beleza? Eu quero contribuir para que você passe nesse concurso aí tão sonhado, porque eu sei que vocês ralam. Então vamos detonar? Vamos lá, professor, deixa de conversa fiada. Próxima, TRE 2015. Agora esse verbo cai muito no CESP. Eu vou mostrar para vocês o que ele está cobrando. Se a preposição a, na contração aos, fosse suprimida, a função sintática de requisitos, não estava saber jurídico, seria alterada, mas a correção do texto seria mantida. Vamos lá no texto? Então ele está cobrando isso aqui, meus amores, ó. Ele está cobrando isso aqui, esse termo aqui, ó, aos. Quem é o regente desse termo? O verbo atender. Esse cabra aqui que é o segredo da questão. Do jeito que está aqui, quem atende, atende a, ele está usando como transitivo indireto. Como é a regência do atender? Galera, há divergência entre os gramáticos quanto à regência do verbo atender. Você que está estudando aí comigo já pode ter feito um curso com outro professor, com uma outra pegada, bom professor, não estou falando do professor em si, mas que ele pode ter falado diferente do que eu vou falar. Às vezes ele está com um autor, mas ele não consegue, ele não conhece ou não está seguindo a visão da banca. Pode acontecer isso, como pode acontecer comigo por outro lado, que eu estou com um autor e eu não conheço determinado item. Não sou bonzão não, pelo amor de Deus. Mas pode acontecer. Mas se eu estou trabalhando com CESP específico, eu tenho que te dar a visão do CESP aqui. Desse verbo atender. Apesar das divergências, olha só o que fala. Vamos recorrer à nossa listinha, né? Atender. Isso é visão de Evanildo Bechara. Esse verbo aqui é 5 estrelas, tá? Você tem que saber esse verbo. Bechara fala que ele pede indiferentemente complemento com ou sem preposição. Então eu posso dizer que eu atendi às necessidades com o sinônimo indicativo de caso sem mudança de sentido. Este sim é um verbo de dupla regência. É igual renunciar que eu fiz na aula passada, de dupla regência. Eu estou trabalhando aqui outro verbo de dupla regência. Aí eu coloquei, observação, há divergência entre os gramáticos quanto à regência deste verbo. Contudo, o CESP-ESAF tem contemplado a visão acima. Tá bom? E a visão aí do Evanildo Bechara. Tá bom? Então, galera, a gente tem que estar esperto. Mas esse verbo há polêmica nas provas do CESP? Não, e o CESP cobra esse verbo muito. Já vi muitos itens com esse verbo. Não há polêmica. Tudo bem, galera? Não há. Então, este item, vamos voltar no item, juntinhos, meus lindos. Então, ó, transitivo indireto, objeto indireto. Se eu colocasse os requisitos, aí o verbo seria direto e aqui seria objeto direto. Mantém a correção, mas muda a estrutura sintática. É verdade. Verdade. Então, se a preposição A presente na contração aos fosse suprimida, a função sintática da expressão requisito seria alterada, mas a correção do texto seria mantida. Certão. Beleza? Caixa Econômica 2014. Esse item envolve leitura. Eu queria que você pausa aí e resolvesse sozinho este item. Sozinho. Para ver como é que está a sua leitura. Né? Vamos lá? Ele fala assim, a substituição da preposição a em a dar recibos, vamos lá marcar no texto, para você não se perder. Está falando desse a. Em a dar recibos,
tal. Da recibo da condição. Pela preposição de. A substituição pelo de. Ele manteria a correção do texto, embora acarretasse alteração de sentido. Ele diz que vai mudar o sentido, mas mantém a correção. Preste atenção. Olha o que ele fala. Os negociantes, estou na linha 2, de ouro e prata, por terem cofres e guardas a seus serviços, passaram a aceitar a responsabilidade de cuidar do dinheiro de seus clientes e a dar recibos. Passaram a aceitar e passaram a dar. Passaram a aceitar e passaram a dar. Tem um E aqui que coordena. Passaram a aceitar e passaram a dar. É isso que ele está falando. Tem que ter simetria entre os termos. Os dois estão pedindo a preposição a. Mas se eu colocar a preposição de aqui no lugar desse a, não tem mais como eu falar passaram a aceitar e passaram de dar. Não faz sentido. Mas já vai ter um outro sentido. Eu posso entender que passaram a aceitar a responsabilidade de cuidar do dinheiro de seus clientes e de dar recibo. Ou seja, a responsabilidade de cuidar e a responsabilidade de dar. Mantém a correção? Mantém. Embora acarretasse alteração de sentido. Certinho. Certinho. Leia, reveja, volte o vídeo. Online é isso que você pode voltar para ver. Beleza, galera? Muda o regente para responsabilidade. 7. CESP. Na linha 3, a forma verbal implica aceita dupla regência. Você sabe o que é dupla regência, né? Aquele que pode ser direto ou indireto. Razão pela qual pode ser seguida por a, como no texto, né? Esse a é artigo de negação. Eu falo a negação, tá bom? Ou por na, ao reger o elemento negação. Na é em mais a. Esse item tá errado. Porque o verbo implicar aqui está no sentido de acarretar, resultar. Eu falei no vídeo passado que ele é transitivo direto. Ele não admite o em. Não admite, não é dupla regência. Vocês estão lembrados? No vídeo passado eu falei assim, eu coloquei assim, na aula passada, o não pagamento implica em multa. Isso é errado. O certo é o não pagamento implica multa, ou até usando artigo, não pagamento implica multa. Mas eu não posso usar o em. Porque o verbo implicar, no sentido de acarretar, resultar, ele é VTD, é um verbo batido em provas. Beleza, galera? Entenderam? Então esse item não é dupla regência, ele está errado. Apesar de nós usarmos muito, né, no dia a dia. Agora, então, olha, gente, eu fiz aí para vocês 7 itens como introdução, né, do CESP, aplicando essa regência, mas não vamos continuar. Vamos voltar para uma teoria aqui. Lá no início, eu fiz na introdução, olha o que eu falei. Crase trabalha com regente e regido. Crase trabalha com o uso da preposição. Crase trabalha com transitividade. Né? Com transitividade. Agora, esses pronomes oblíquos átonos, o que isso tem a ver com regência? É agora que nós vamos trabalhar. Quais são os pronomes oblíquos átonos? Esse aqui, ó. Primeira pessoa, me, te, se, nos, você. São os átonos. A gramática diz o seguinte: tônicos são esses que sempre vêm com preposição. Os tônicos sempre são me, a mim, te, a ti, contigo, se, a si, consigo, a ela, a ele, beleza? Agora, olha só. O que a gramática fala? Importante. O uso dos pronomes oblíquos átonos está aliado à regência. Por quê? Aspecto geral. A, as, os. Eu uso para objeto direto. Lhe, eles para objeto indireto. Me, se, nos, você, objeto direto ou indireto. Então, olha aqui para o gato. O uso destes pronomes é aliado à transitividade do verbo. Ou seja, o uso destes pronomes é aliado à regência. A regência. Professor, mas estes pronomes podem ter outras funções? O que vocês acham?
Hein? Lógico, podem ter outras funções sim. Estes pronomes poderão ter outras funções, como adjunta nominal, complemento nominal. Mas perceba, se tiver completando o verbo, esses só podem ser diretos, esses só indiretos, esses podem ser diretos ou indiretos. Então olha aqui para o texto. Não lhe vejo mais, incorreto, porque quem vê, vê alguém. O verbo ver é VTD. Se ele é VTD, não aceito-lhe. Olha para mim. Quantas vezes nós ouvimos, a pessoa olha para você, quanto tempo eu não lhe vejo, dá vontade de falar, nem a mim, nem a gramática. Acho que é brincadeira, né, gente? Tem um regionalismo, o uso deste lhe. Né? Você que está aí no Nordeste, sobretudo na Bahia, tem um hábito, é um regionalismo de usar o lhe. Eu tenho amigos baianos e eles têm um hábito de usar o lhe para tudo. Né? Como em São Paulo tem alguns vícios, no Sul tem outro, aqui em Brasília eu não descobri, porque eu sou daqui, eu não consigo ver, mas nós temos, né? Isso é comum na língua, né? A gente não pode olhar essas coisas com preconceito. A exemplo, eu sempre dou exemplo daquela obra do noveleiro baiano Jorge Amado, Gabriela. Aí passou uma série que tinha, como é que era? O coronel Jesuíno, representado pelo saudoso José Wilker, então grande artista, né? Eu era muito fã dele, que ele falava assim, ó para a mulher dele, vá para o quarto que eu... Falava com muito carinho, né, professor? Vou lhe usar. Credo, professor. Que eu vou lhe usar. É desse jeito. Vai para o quarto que eu vou lhe usar. Tá errado. Porque quem usa algo, né, professor? Alguém. É VTD. Se é VTD, cabe o lhe? Não. 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 Que eu vou usá-la. Ou vou te usar. Ou vou usá-la. Ou vou te usar. Né? Então é um erro. Então, mas quando eu digo não o vejo, tá certo? Tá? Porque ele é VTD, não te vejo, tá certo? Tá? O T é coringa, pode ser direto ou indireto. Né? Eu sempre falo com os meus alunos assim, o aluno fala assim, professor, eu tenho dificuldade em transitividade, para saber se é direto ou indireto. Aí eu falo para o aluno, vou te contar um segredo, eu também tenho. Tanto é que às vezes eu consulto regência, consulto dicionário. Todo mundo tem. Né? É fato que a maioria dos verbos vocês farão pela leitura, pela internalização, até fazendo pergunta para os verbos. Maioria, mas não são todos. Igual o obedecer, olha para o obedecer aí. Gente, muita gente fala, eu obedeço o meu pai. Outras pessoas falam, eu obedeço ao meu pai. Qual é o certo? Memorize obedecer, tá? O obedecer é VTI. Se ele é VTI, não aceito o O. Aceito o lhe? Sim. Aceito o T? Sim, porque é um coringa. Legal? Então, professor, qual é o certo? Eu o convidei ou eu lhe convidei? Você não convida ao professor, você convida o professor. Então, o certo é eu o convidei. Como verbo VTD, aí você vai usar o O. Beleza, galera? Legal? Então, o uso destes pronomes é aliado à regência. Legal? Aí, eu sempre falo para o meu aluno aqui, ó, 2 casos importantes. Eu falo assim, ó, havia ordenado-lhe que não me deixasse. Olha que lindo, gente. Eu tenho um pronome lhe aí. Olha que lindo. Eu tenho um pronome lhe. Olha, meus amores. Quem ordena algo, mas ordena algo a alguém. É isso.
Direto e indireto. É ou não é? Ah, o lier tá certo. Mas está errado aqui. Vou ditar algo para vocês. Olha só. Vou falar pausadamente. O particípio é um erro de colocação pronominal, tá? Mas eu já adianto agora em regência. Lá na frente a gente vai estudar a colocação pronominal. O particípio não admite pronome oblíquo átono enclítico. O que é enclítico, professor? Você não deu isso ainda não. Enclítico é o pronome depois do verbo. Então, quando você pegar isso aqui, ó, amado-te, tá errado. Ah, mas o amar, o T pode ser direto, mas tá errado que amado, esse ado é particípio. Então, qual é o certo? Havia-lhe ordenado. Havia-lhe ordenado. Ou até o tônico, né? Tônico são os que vêm com preposição, ó. Ih, cara, eu esqueci de colocar aqui, ó. Aqui ainda tem a, o e lhe, tá? Aqui são tônicos também. As, os e lhes. Não tem aqui na tabela, tá? Legal? Então, eu poderia te falar, havia-lhe ordenado ou ordenado a ele. Colocar com... Aí não tem problema eu colocar a ele aqui, não. Eu não posso usar átono depois do particípio, beleza? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Legal, galera? Mas lá em colocação pronominal nós veremos. Então, nesse caso aqui, te amado, posso? Não, porque eu não posso começar a oração. Então, você vai botar amado a ti, que é um tônico também. Agora eu digo assim, ó. CESP. Os professores assistem a todo esse movimento. Eu assisti no sentido de ver. Eu assisti no sentido de ver, no sentido de presenciar. Eu assisti no sentido de ver, no sentido de presenciar. Quem assiste, assiste a. Objeto indireto. Preste atenção. Preste atenção. Os professores assistem-lhe. Posso fazer isso? O que vocês acham? Posso usar esse lhe aí? É correto eu usar esse lhe aí? Está de acordo com a norma culta eu usar esse lhe? Está de acordo com a prescrição? Não. Olhe para mim, eu quero que você saiba o seguinte, os verbos assistir, visar e aspirar, assistir no sentido de ver, tá? Eu não assisto o jogo, eu assisto ao jogo. Ele é indireto no sentido de ver, tá lá na lista. Visar no sentido de desejar, preferencialmente indireto. E aspirar, desejar, indireto. Esses verbos não admitem pronome oblíquo átono. Posição da regra, de jeito nenhum. Visa-lhe, de jeito nenhum. Tá bom? Beleza? Então, o que o meu aluno fera tem que saber? Vamos lá. Geralzão. A, as, os, objeto direto, lhe, lhes, indireto, meter-se nos outros, direto e indireto. Na condição de complemento verbal, porque esses pronomes poderão ter outras funções. Agora, meus amores, vai fugir disso. O particípio. Eu não posso usar pronome oblíquo átono depois do particípio. Legal? Não posso. Tudo bem? Tudo certo mesmo? Não posso. E esses três verbos que eu falei, assistir, visar, aspirar, nos respectivos sentidos que eu já falei, não admitem pronome oblíquo átono. Beleza? Vamos lá para o texto? Então, fiquem espertos. Fiquem espertos, por favor. Fiquem espertos. Legal, galera? Com isso aí. Fiquem espertos. Olha aqui para mim, por favor.
Na próxima aula, nós continuaremos com esta pegada, tá bom? Com essa pegada aí, para terminar essa regência aí, legal? Você já aprendeu muita coisa agora na parte do pronome. Depois, em exercício, nós vamos aprofundar. Nós vamos aprofundar e eu vou bater pesado com vocês, pode saber, beleza? Deus abençoe e até a próxima aula.